Olá, é muito bom ter você aqui para mais uma aula do programa Inteligência Produtiva. Eu tenho falado em outras aulas muito sobre scripts, automação, inteligência artificial, né? E outros termos aí que talvez nem todos estejam acostumados. Então hoje a gente vai focar em scripts, né? Eu quero que ao final dessa aula vocês olhem para o script de automação, entendam a estrutura dele, entendam o que o código está fazendo ali, o que é cada seção, cada parte, qual a finalidade de cada item, de cada pedaço do script, né? Dentro ali de um script de automação. Para isso eu tive a ideia, né, de fazer um paralelo com a vida real, com uma receita de culinária, tá? Isso mesmo, receita de culinária. Eu sei que muita gente nunca chegou perto do fogão, não curte, né? Mas também tem pessoas que acham legal, né? Gostam de cozinhar, pelo menos aquele prato especial ali para os familiares e amigos, né? O que é interessante nessa analogia aí com a vida real é que realmente é engraçado, uma receita de culinária é muito parecida com um script. Tem todos os ingredientes e passos de um script. Então, é isso que a gente vai explorar nessa aula, ok? Primeiro, a ideia, pessoal, dos ingredientes, né? Se a gente olha para uma receita, né, de culinária, a gente vai ver lá o título e os ingredientes, né? Os ingredientes, ali as quantidades, tudo certinho. É a primeira parte de uma receita, né? Que você tem que comprar os ingredientes corretos, né? Para que quando você for preparar, tudo esteja na mão ali, organizado, bonitinho. No script de automação é parecido, né? A gente vai ver, né? Nós vamos ter uma demonstração prática na sequência desses conceitos que a gente está discutindo. A gente vai ver que o script de automação é muito parecido, tá? Ele vai começar ali com a importação de algumas bibliotecas. Essas bibliotecas é como se fossem ingredientes, assim, né? Que são essenciais para a gente rodar o tipo de script que a gente vai rodar. Então, praticamente todo script tem lá o seu conjuntinho de bibliotecas, né, ou ferramentas que a gente vai usar dentro daquele script. A mesma coisa é uma receita de culinária. Ah, eu tenho lá ingredientes específicos para aquela receita que eu vou tentar fazer, tá? Além dessa ideia de bibliotecas, a gente tem uma ideia de funções, né? Função, talvez seja um termo novo aí para vários de vocês, né? Apesar de que a gente aprende função lá desde o primário, ginásio e tal, é aquela mesma função lá, tá? A gente vai ver depois. Mas tudo bem, isso aí talvez não faça mais parte do dia a dia de vocês. Mas mantendo, né, a nossa ideia de analogia com uma receita, né, de culinária, pense na função o seguinte: aquele procedimento que tem ali no meio da receita falando assim, olha, para fazer o molho tem aqui esse pedacinho separado aqui da nossa receita, tá? Então é um elemento independente ali, né? Faz parte da receita principal, mas ele tem uma finalidade específica ali, tá? Ele completa, digamos assim, o resto da receita, tá? Com um procedimento específico que é fazer o molho ali daquele prato que está sendo, né? Está sendo desenvolvido ali, elaborado, tá? Num script é exatamente a mesma coisa, né? Você vai ver que tem alguns pedacinhos de código ali que eles são funções mesmo. Eles têm finalidades específicas. Então, por exemplo, lá quando você está executando o seu script, você precisa pesquisar alguma informação, precisa efetuar algum cálculo aritmético, né? Aí você vai usar uma função. É um pedacinho de código que você vai escrever ali. Ele fica normalmente no começo do script, tá? A gente vai ver. E que tem uma finalidade específica ali dentro da lógica, né? Dentro do script que a gente está montando. Então, bibliotecas e funções são ingredientes essenciais, tá? Então, retomando a nossa analogia aí com a receita de culinária, estamos ainda naquela primeira parte da receita, né? Naquela parte que a gente tem os ingredientes e, eventualmente, algum procedimento especial ali, como fazer um molho, temperar a carne, alguma coisa, né, que complementa a receita principal, tá? É a mesma ideia aí do script. E a mesma ordem e organização, né? A gente vai ver, tá legal? E depois, né? A gente já tem os ingredientes, já sabe ali
algum procedimento especial ali que você vai ter que fazer naquela receita. Aí a ideia é preparar, tá? A ideia é preparar. É o passo a passo, né? Tipo assim, agora você tem os ingredientes, agora você vai começar a fazer, né? Liga o fogo dali, corta não sei o que lá, tempera e todas aquelas instruções. São as instruções, né? Aí, de novo, a gente vê que uma receita é muito parecida com um script, porque tem um passo a passo a ser seguido, né? E o que é importante, além do passo a passo, é que a sequência tem que estar correta, né? Se você fizer alguma coisa fora de ordem, né? Tipo, era para você pôr do forno depois, você foi antes, pôs antes, né? Estragou a receita, né? Já era, não vai funcionar, não vai ficar bom. Então, além da parte dos ingredientes, né? Além da parte dos passos, do passo a passo, a gente tem a questão da sequência, é muito importante, tá? A sequência de ações que você vai ter que seguir, a ordem, né, que você vai ter que seguir para no final tudo dar certo, né? Isso que é importante. Então, no script é a mesma coisa, né? Vocês vão ver quando a gente visualizar o script na parte de demonstração prática, que a ideia a gente vai ter lá fluxo principal. Fluxo principal, o que é? São as sequências de passos para executar os scripts, tá? É nesse momento que a gente vai usar os ingredientes, que são as bibliotecas que estão lá no começo do script, e mais as funções que estão definidas lá em cima, né? Então, usando os ingredientes, que são as bibliotecas, né? E as funções, a gente vai fazer o script rodar, executar, né? Essa aqui é a ideia. Então, de novo, é muito parecido, né, a ideia de script com a ideia de receitas de automação, com a receita de culinária. E qual que é o objetivo, né, de tudo isso? Seja a parte da receita de culinária, seja a parte do script. Que o resultado final saia de acordo com o esperado. Essa é a ideia, tá? Você ficou, né, talvez algumas horas ali preparando a sua receita, seu prato, e no final, você e todos os convidados ali que estão aguardando esperam que o resultado final esteja de acordo, né, com o que era esperado. Né, que saia de acordo, saia gostoso lá, todo mundo coma e elogie, né, o prato que você cozinhou lá, tá? No script é a mesma coisa. Se a sua ideia era abrir uma planilha de vendas e calcular ali, né, os 5 produtos mais vendidos em um determinado período, tá? Você espera que o resultado ali do script, né, demonstre esse resultado que você estava esperando. Ó, mostra ali os 5 produtos mais vendidos em determinado período, tudo certinho, e que aqueles dados estejam corretos, né? Então, a gente considera o script bem sucedido exatamente quando os dados estão corretos, ou seja, você cozinhou todo o prato lá e ficou bonito, gostoso, né? Todo mundo curtiu e elogiou e tal. Essa que é a ideia. Então, a gente tem essa similaridade, de novo, né, entre a receita e o script. E alguma coisa pode dar errado, né? Isso a gente tem que levar em consideração também. Tipo, pode ser que o prato não tenha ficado bom, pode ser que ficou feio, pode ser que não ficou gostoso, alguma coisa pode dar errado, tá? O script também. Você pode, não só o resultado pode não ser esperado, como na hora de você executar, deu algum erro, né? Então, em aulas mais avançadas, a gente vai entender isso daí, né? Tipo assim, quando dá erro, o que que eu faço, né? Como é que eu corrijo? Primeiro, como é que eu identifico o erro que aconteceu? O que está acontecendo, né? Onde que deu erro? Por que está errado? Faltou algum ingrediente? Tinha um valor errado ali e tal? Então, em aulas mais avançadas, a gente vai ver isso, tá? Aí uma vantagem do script em cima da receita de culinária, né? A receita normalmente demora algumas horas para você fazer, para saber se vai dar certo. O script é rapidinho, né? Você definiu lá ingredientes, bibliotecas, definiu as funções, colocou o código do fluxo principal, aí é mandar rodar, apertar um botão e mandar rodar. E você já vê na hora, né, se deu certo ou se não deu. Ao contrário da receita, você vai ter que talvez perder horas para tentar fazer de novo, caso não tenha dado certo da primeira vez. Tá legal? Então, qual que é a ideia, pessoal? A gente vai começar a demonstração prática agora, né? E nós vamos seguir esses passos, né? A gente vai começar colocando as bibliotecas, definir funções que serão
que terão finalidades específicas ali dentro daquele script, tá? Criar ali o fluxo principal com passo a passo para executar as instruções na ordem correta e observar a saída para ver o que deu, né? Tipo assim, na receita a saída é o prato. No script, na área de baixo ali, né? Que a gente tem uma sequência de informações. Na área de baixo lá a gente observa a saída e vê se o resultado está de acordo com o esperado. Tá legal? Então, a ideia até ao final dessa aula, da demonstração prática, é que vocês se familiarizem com a estrutura de um script. Que você bata o olho no script e você não se assuste com aquilo. Você entende o que é cada parte, o que está fazendo, mesmo que ainda você não consiga entender na determinada instrução ali em particular o que está fazendo, tá? Mas o nosso programa justamente tem uma metodologia especial para assim que você consiga entender as estruturas gerais e usar os scripts, né? Sem precisar se aprofundar em aspectos de programação, né? Esse é o nosso grande diferencial. Então, que você olhe para o script e não se assuste, você entenda a estrutura que tem ali, né? A estrutura sempre vai ser parecida, a gente sempre vai usar o mesmo modelo, né? O mesmo template. Então, a ideia é que você, ao final dessa aula, se familiarize com a estrutura do script, tá? E quando você tiver algum na mão para rodar ali, você saiba por onde começar, entenda mais ou menos o que está acontecendo e saiba por onde começar. Tá legal? Então, beleza? Vamos à demo agora na sequência. Vamos lá, pessoal. Começando aqui nossa demo, né, da aula Desvendando Scripts. Coloquei logo aqui para vocês verem uma receita, tá? Tá em inglês, é recipe, mas tudo bem, receita é receita. Então, reparem aqui que a gente tem o título, né, da receita, ó, os ingredientes, tá? Todos os ingredientes aqui para fazer um espaguete com molho caseiro, tá ok? Então, aqui os ingredientes que a gente vai ver no script são equivalentes às bibliotecas, né? Aqui, olha só que legal, um procedimento especial, né? Special Procedure. O que isso quer dizer? Uma função, né? Equivalente a uma função. A gente tem, além dos ingredientes, além das instruções que virão a seguir, um procedimento especial que a gente vai precisar para ter realmente, aí, no caso da receita, um autêntico e legítimo molho caseiro, né, de tomate. Tá legal? Então, esse vai ser equivalente à receita lá no nosso script de automação. E na sequência, as instruções, ó. Instruções, passo a passo, ó. Passo 1, passo 2 e passo 3. Tá pronto, né? É só juntar tudo e servir. Né? Aqui, preparou, né, o molho, cozinhou o espaguete e depois junta tudo e serve. Claro que a ordem tem que ser essa, né? Por isso que tá 1, 2 e 3, né? Não adianta você querer fazer, combinar e servir, sendo que não está pronto ainda, né? Que são os procedimentos anteriores que vão deixar pronto, ok? Então, muito tradicional, nada demais, todo mundo já tinha visto isso. Eu só estou fazendo esse paralelo da receita com o script, tá? E o script está aqui, já está na mão, ó. Para facilitar, né, essa visualização, né, que lembrando que o objetivo da nossa aula é que vocês se familiarizem, né, com a ideia do script, com a carinha do script, com a estrutura dele. Então a gente está fazendo essa comparação, tá? O script aqui está pronto, pessoal. Ó, vamos fazer o paralelo agora. Primeira linha do script: bibliotecas, que seriam equivalentes aos ingredientes lá de uma receita, tá? Então, a única biblioteca, o único ingrediente que a gente vai ter aqui nesse script é o tal do Pandas, né? A gente já viu numa outra aula que esse Pandas, que é essa ferramenta, essa biblioteca, a gente usa sempre que vai lidar com arquivos, né? E a gente vai ver que o objetivo desse script é abrir uma planilha, tá? E fazer lá um cálculo, uma totalização, beleza? Ah, teremos algum procedimento especial, né, nesse script? Teremos sim, teremos algumas funções, então, que são os procedimentos especiais. Olha só, temos 3 funções, tá? A primeira que vai fazer a carga da planilha, né? Vamos imaginar que a planilha não está dentro aqui do script, ela é um arquivo separado. Então a gente vai montar um esquema para fazer o carregamento da planilha. Ó, vamos lembrar, numa outra aula que a gente teve, né, que era automação com o Google Colab,
né, que o link está aqui na descrição do vídeo, que eu explicava bem detalhadamente, né, essa parte do Google Colab, como carregar uma planilha. Mas lembrando rapidamente, ó, que no Colab a gente tem uma seção de arquivos, e abrindo essa seção, né, a gente tem aqui uma pasta aí já pré-definida, né, sample data, dados de exemplo, que eu já carreguei a planilha aqui, pessoal, tá? Essa planilha, a gente vai ver daqui a pouquinho, é uma planilha real de vendas, tá ok? Não é mais só aquela planilhazinha com 5 linhas só para a gente brincar. Essa aí é uma planilha real mesmo, com dados reais, né, de um período aí de vendas de produtos de uma empresa real também, tá ok? Então a gente vai ver daqui a pouquinho como que a gente vai usar isso aqui no nosso script. Mas, só para vocês verem, a planilha já está carregada aqui, prontinha para a gente usar, beleza? Vou fechar essa janelinha aqui para a gente focar no script. Então, além dessa função de carregar a planilha, ó, a gente tem mais duas funções. Tá? A primeira delas é calcular os totais, é isso que a gente vai fazer, né? A gente vai abrir esse planilhão aí, nós vamos calcular o total de vendas dessa empresa, né? Vocês vão ver que vai dar um número bem astronômico aí, tá ok? E nós temos também uma outra função, procedimento especial aqui, para formatar o número para o formato monetário brasileiro, pessoal. Só aí só adiantando um pouquinho, né? A gente vai ver em aulas mais avançadas, que tudo em automação, em programação, é feito, foi criado em língua inglesa, tá? Então, a gente aqui no Brasil sofre um pouquinho com isso, porque ainda para piorar, né, os formatos monetários de data que a gente tem aqui no Brasil são diferentes do formato americano, nos Estados Unidos. E lá que foi inventado essa coisa toda, né? Então, realmente, o formato de data deles é diferente, formato monetário é diferente. Então, toda vez que a gente vai mexer com isso, né, com datas, com números, números decimais principalmente, né, formato campos monetários, né, moeda, a gente tem que fazer uma jogada aí, converter para o nosso formato, tá? Então, aqui é uma funçãozinha bem simples para a gente fazer isso. Vamos nos concentrar agora no fluxo principal, né? Seria aquela parte da receita que, né, a gente executa os passos para realmente preparar ali o prato, né? Aqui no caso do script, a gente vai executar os passos para chegar no resultado que a gente espera. Então vamos pensar no problema. Qual é o problema que a gente quer resolver? Nós queremos acessar uma planilha de vendas, e nós queremos calcular, né, o montante, o total de vendas daquela planilha, da planilha toda, tá? Só para simplificar, tá ok? E aí a gente definiu aí, né? Eu vou repassar daqui a pouquinho os passos necessários para a gente chegar na resolução desse problema. Primeiro vamos dar uma olhadinha na planilha, pessoal. Ela tá aqui a nossa planilha, tá? Reparem que é uma planilha gigante. Ela tem, ó, mais de 15 mil linhas e ela tem cerca de 14 colunas, né? Tem várias informações aí de filiais, de produtos, né? De data de venda, valor de venda. E essa última coluna aqui, que é a que a gente vai se concentrar, tá? Essa coluna ticket é cada venda que foi efetuada numa determinada data. Isso no período, né? O período aqui, se a gente olhar a data de venda, ó, a gente vai ter aqui, está no formato americano, mas é 21 de agosto de 2023 até 15 de fevereiro de 2024, né? Cerca de mais ou menos aí 6 meses, tá, de vendas. Vai dar um valor bem alto, né? Porque é uma loja grande, né? Obviamente não vou revelar em qualquer loja, até porque, né, não precisamos dessa informação aqui no nosso script. O importante aqui é o que a gente vai fazer, tá? Ah, então beleza. Temos a planilha, voltando aqui para o script, né? A planilha, já carregamos ela aqui, né? Já vimos na área de armazenamento do Colab. Então, mas eu preciso indicar para o script, ó, qual o caminho da planilha, onde que ela está localizada, tá? Ela está localizada nesse diretório aqui.
diretório padrão do Colab é o content, e depois o subdiretório sample data, beleza? E aí vem já a nossa planilha, tá? E eu carreguei aqui, ó, o caminho da planilha nessa variável aqui, tá? Em aulas futuras a gente vai entender melhor essa ideia de variável. Por quê? Porque eu vou chamar a nossa função, ó, nós temos a nossa função carregar planilha, tá? Que vai receber o caminho e vai abrir a planilha. Abrir e transformar, trazer os dados da planilha aqui para a memória do Google Colab, usando aqui o Pandas. Então, o Pandas é para isso, né? Por isso que o Pandas serve para a gente fazer leitura de planilha. Ele consegue ler uma planilha e criar, né, como se fosse uma cópia dos dados da memória do computador. E aí a gente pode trabalhar esses dados no script. É bastante poderoso, tá? Então, legal, já temos 2 passos. Definimos o caminho da planilha e chamamos a função para abrir a planilha para a gente. A partir do momento que a gente fizer isso, né, aqui nessa variável, nessa outra variável dados, a gente tem todos os dados carregados da planilha. Ah, beleza, temos dados da planilha. O que a gente quer fazer agora? Queremos fazer o cálculo do total de vendas. E nós vimos aqui na planilha que essa informação está onde? Essa informação está aqui na coluna ticket. Pô, legal. Então vamos lá. Olha só que interessante. Aqui a gente vai usar uma outra função, tá? Que é o calcular totais, que está aqui em cima. E a gente vai passar para ela o seguinte, olha, a gente quer que você trabalhe em cima da coluna ticket. Reparem aqui que o nome da coluna tá igualzinho ao nome que está aqui no Excel. Ele realmente está com o Excel aberto em memória. Então, as colunas e os dados estão definidos lá na planilha, valem aqui para o script. A gente vai usar os mesmos nomes. Legal. Então, a gente está chamando essa função, ó, ou função calcular totais, ó, vou te passar aí, tá? Todos os valores da coluna ticket e eu quero que você faça uma somatória para mim. Ele vai fazer essa somatória aqui, tá? E vai retornar o resultado aqui para gente. Então, esse total venda já vai ter a soma de todos os tickets de venda. Então, a gente já teria aí o resultado que a gente quer. Só tem um passo a mais aqui, né? Um passo a mais aqui para dar um toque especial no molho aqui, que é transformar esse valor para formato brasileiro. Tá ok? Então temos mais um passo, mais uma função que é chamada para fazer essa transformação. Aí beleza. Então agora a variável total vendas formatado, ó, recebeu o valor da função que converteu o total de vendas para o formato brasileiro, e aí sim a gente pode exibir o resultado final. Tá ok? E ter a noção aí do total de vendas aí de mais ou menos 6 meses de vendas dessa loja aí, dessa planilha que a gente está trabalhando. Ah, legal. Como é que eu vejo isso aqui tudo funcionando? Se deu certo, se vai funcionar, se vai dar algum erro, né? Como eu falei, né, na aula teórica, aqui é muito mais fácil. A gente vai apertar um botão e vai ver se vai funcionar ou se não vai funcionar. Lá na receita, para fazer a receita é muito mais complexo, né? Você vai ter que desperdiçar e fazer tudo de novo. Vamos lá, tá? Então, quando eu falo, né, nas aulas, em outras aulas e anúncios do nosso programa, que a automação é apertar um botão, não é mentira, tá? É verdade. Eu vou apertar um botão, aí o que vai acontecer? O computador, o Google Colab, vai executar tudo isso aqui de cima para baixo e vai exibir o resultado aqui nessa área de baixo, né? Seria equivalente ao, né, ó, exibir o resultado. Tá pronto o bolo, né? Ele vai mostrar os resultados aqui, aí a gente vai poder visualizar se está certo, se está errado, se tem algum probleminha, alguma coisa estranha. Vamos rodar então? Sem mais suspense. Tá? Tá ali em execução. Ó, rapidinho, né? Você vê que essa é uma das características do script, né? Como eu falei, o Google Colab ele é uma ferramenta que está rodando na nuvem. Então, caso você, né, for tentar depois repetir, né, reproduzir as nossas aulas e no seu computador, e você vai usar um computador que não é tão potente, não tem problema, tá? Porque o processamento está rodando lá no computador do Google, lá na nuvem do Google.
Então você vê que o resultado vem rapidinho. E olha só que loucura, né? O total de vendas é de 1 bilhão. É bilhão mesmo, ó, que é bilhão, milhões, mil e aqui as centenas. Realmente, mais de 1 bilhão em vendas, né? É importante aí essa empresa aí que nós emprestamos a planilha para visualizar os resultados, né? E reparem, ó, que está no formato brasileiro, né? Reais, e aqui o milhar é ponto, né? E o centavo aqui está na vírgula. Beleza, pessoal? Né? Pegaram o jeitão do negócio, tá? O que eu quero que vocês, né, memorizem por enquanto é a estrutura do script mesmo. A seção aqui de bibliotecas, tá? Que para scripts mais complexos vão ter outras bibliotecas aqui, não vai ter só o Pandas. Funções aqui, procedimentos especiais que a gente pode ter dentro do nosso script. E o fluxo principal, tá? Onde a gente executa passo a passo os procedimentos, as instruções, né, na ordem correta, para que a gente consiga resolver o nosso problema, tá ok? E qual vai ser o nosso papel aqui, né? O nosso papel é facilitar tudo isso para vocês. A ideia é que a gente já vai trazer muita coisa pronta ou semi-pronta para vocês utilizarem, não só templates assim, né? Que já abre a planilha, já disponibiliza uma planilha para trabalhar, ou qualquer outro arquivo, né? O script lida com qualquer tipo de arquivo, não é só com planilha. E também módulos específicos, tipo assim, eu quero introduzir aqui uma inteligência que eu consiga acessar o chat GPT e ele me retorna uma análise, tá? A gente vai ter esse módulo pronto que você vai encaixar aqui no seu script principal e fazer ele rodar. Então, essa é a ideia, tá? A ideia é a gente já entregar coisas prontas e semi-prontas para que você possa se concentrar no problema e não ficar sofrendo com a parte da programação. E é claro também que a gente vai dar autonomia para você para resolver algum probleminha, né, alguma coisa que está acontecendo que era inesperado, né, que pode acontecer realmente quando a gente vai rodar um script de automação. Ok, pessoal? Gostaram? Pegaram aí o jeitão? Né? A ideia é que vocês, quando apareça esse script na frente de vocês, vocês não se assustem e já consigam entender qual que é a estrutura, né? O que faz cada parte e tal, e que problema que ele está tentando resolver. Legal? Espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando as nossas aulas e até a próxima.